Então vamos começar, né? Duda, eu sempre pergunto para todo mundo que eu convido, né, para fazer essa live comigo, esse bate-papo, né? Como foi que a pessoa conheceu os óleos essenciais e principalmente qual foi o fato mais marcante, assim, que mais marcou, né, o uso dos óleos essenciais na vida dessa pessoa? Como você mesmo falou, né? A minha primeira formação foi em nutrição. E a gente sempre teve muita vontade de morar fora. Eu parei de trabalhar no consultório quando o Cauã era pequenininho, então, assim, eu fiquei com ele até quase 3 aninhos. E depois eu senti uma vontade de voltar para a área de saúde. Então, como eu estava um pouco desatualizada, eu tinha parado de trabalhar no consultório, eu falei assim, bom, vou fazer uma especialização, né? E eu comecei a pesquisar alguma especialização fora, porque a gente tinha vontade de mudar para os Estados Unidos. Então, eu comecei a olhar uma especialização em fitoterapia ortomolecular, e tudo que eu buscava de natural, de cuidados, de orgânico, de saúde, de suplemento, vinha muito do terra. Então, como eu sou uma pessoa que a vida inteira eu sofri muito com alergias respiratórias, sempre vinha uma sinusite, aí vinha aquela dor de cabeça, a inflamação descia, desencadeava uma bronquite e vinha a asma. E quando a gente foi para os Estados Unidos, a temporada que eu passei lá, eu fiquei ruim lá. E o primeiro óleo que eu tive contato foi o Brief, e foi até um presente do médico. Eu estava tendo crises asmáticas lá, eu tive uma sinusite forte, e nessa época a gente não sabia muito como cuidar do sistema imunológico, a gente já vai até falar sobre isso, né? Eu tive essa crise lá, e a primeira experiência comigo foi com o Brief, né? Que é uma sinergia, uma combinação de óleos que trabalha a parte respiratória. Então, no início, que eu tive experiência com o Brief, eu tive que usar ele durante um período, né? Eu usei umas 2 semanas, 3 vezes ao dia. Hoje em dia, eu não preciso usar mais. Eu uso o Brief, por exemplo, quando eu estou percebendo que a sinusite vai vir, ou uma mudança de temperatura. Né? Exato. Ou eu vou para algum lugar que está fechado, que eu sinto que tem um mofo, né? Alguma coisa que pode me desencadear essa crise alérgica, e aí eu uso. Então, não é um óleo que hoje em dia eu uso tanto mais. Então, a próxima pergunta, por que utilizar óleos essenciais em crianças? Óleos essenciais é uma maneira segura, eficiente da gente cuidar da parte imunológica, da parte respiratória, da parte digestiva e principalmente emocional das crianças, né? Então, assim, como eu falei com você, o nosso organismo, ele é muito compatível com a natureza. A gente é feito dos mesmos princípios, das mesmas moléculas químicas, vamos dizer assim, né? O nosso corpo também, ele recebe bem as moléculas dos óleos essenciais. E o interessante é que óleo essencial é uma substância bioquímica. Então, quando a gente respira um óleo essencial, ele atua no nosso sistema límbico, que é nossas memórias olfativas, e ele ativa vários receptores. Então, quando a gente usa isso em criança, por exemplo, eu gosto muito de usar óleo essencial no difusor para criança, né? Ou mesmo em massagem, você pode fazer uma massagem, uma chantal, uma massagem na sola dos pés ou nas costinhas das crianças. E lembrando, André, que a criança, ela é diferente do adulto. Os óleos essenciais, o que difere da gente usar em criança e em adulto, é exatamente a diluição. A diluição é extremamente importante para a criança. E a gente deve usar sempre com óleo vegetal, o óleo carreador. Por quê? O óleo essencial, ele é volátil. Mas, às vezes, dependendo da pele da criança, que é uma pele mais sensível, ele pode trazer uma sensibilidade. Quando a gente usa um óleo vegetal, ele aumenta a absorção, ele diminui a sensibilidade e ele faz com que esses óleos a criança aproveite tem melhor, né? A pele recebe melhor. Então, por exemplo, a sola dos pés é um local seguro, de rápida absorção. Então, em criança, eu gosto muito de estar usando a sola dos pés ou lá na coluna vertebral, ou dependendo, igual ela perguntou que a parte digestiva, eu gosto de uma massagenzinha na barriga, né? Se existe risco, se tem contraindicação, quais são os cuidados que a gente deve ter? Essa seria a próxima pergunta, né? Existe sim, a gente deve usar de maneira segura. A primeira coisa que a gente deve preocupar é com a diluição. Então, lembrando que na aromaterapia, menos é mais. O que diferencia o medicamento do veneno é a dosagem, tá? Então, como são moléculas químicas, como eu falei com vocês, são moléculas naturais, sim, mas tem uma atuação química no nosso corpo, a gente deve preocupar com a diluição. Então, primeira coisa, a gente vai usar sempre diluído. Segundo, eu não gosto até de colocar assim, existem etapas do crescimento dessa criança que a gente vai estar introduzindo os óleos essenciais. Na literatura, sim, na literatura aqui no Brasil, eles falam que a partir de 3 meses a gente pode estar usando alguns óleos essenciais. Eu vou falar alguns para vocês. Mas hoje, principalmente como a do Terra é uma empresa que preocupa muito com a qualidade, o óleo puro, a gente tem alguns óleos que a gente pode usar até mais novinho no bebê. A gente tem que só preocupar que a criança, até antes de 3 meses, ela não está com o sistema respiratório todo formado. Então, a gente deve usar os óleos diluídos, topicamente, às vezes na solinha dos pés, uma camomila romana, uma lavanda, a gente já pode começar a usar. Às vezes, uma criança está começando a nascer os dentinhos, a gente pode usar um pouquinho de copaíba, né? Às vezes, diluir a copaíba aqui no maxilar.
Então, sempre diluído, mas a gente pode começar a usar a partir de 3 meses. Os óleos que eu falo, assim, que são extremamente seguros para crianças, que toda mãe deve ter em casa... Com a próxima pergunta. A próxima é Ih, eu tô adivinhando tudo, então. Exatamente isso. Quais são os óleos mais indicados, né? Mais usados, assim, de maneira geral, em crianças? E por que eles são mais utilizados, né? No caso, e também eu queria que tu falasse, principalmente, né, para alertar as pessoas, quais são os óleos que não podem ser usados. Mas então, questão de segurança, a gente vai usar diluído, preocupando de estar, por exemplo, dando preferência para um difusor, que é uma maneira segura, difusor ultrassônico, tá? Porque o aparelho ultrassônico, ele vai estar, as moléculas de água vão estar diluídas com óleo essencial, isso facilita a respiração da criança, ela não vai estar ingerindo, não vai estar respirando uma grande quantidade ao mesmo tempo. O ultrassônico, ele não esquenta os óleos essenciais, então eles protegem as propriedades terapêuticas, o óleo mantém a propriedade terapêutica, e você pode estar usando, por exemplo, no quartinho da criança, à noite, ou na hora de estudar, para aumentar foco, concentração, né? Os óleos cítricos, de maneira geral, são muito seguros para crianças, tá? O óleo cítrico seria uma primeira opção? Óleos cítricos, com certeza, tá? Pode ser usado aromaticamente. A criança, André, ela tem um pouco de dificuldade de fazer aquela conchinha. Eu tô falando de crianças, assim, vamos supor, de 2 a 4 anos, é mais difícil fazer conchinha. Então, a gente tem vários óleos que podem estar acolhendo as crianças. De maneira geral, a lavanda é um óleo que, por si, ela vai acalmar e diminuir a ansiedade. Mas, às vezes, a criança tem o que a gente chama de pensamento acelerado. Então, assim, como eu atendo muitas crianças com déficit de atenção, hiperatividade, ou até mesmo o espectro autismo, a gente tem que ver e analisar o contexto, tá? Não existe uma regra, tudo que eu estou falando aqui é de uma maneira geral, porém, a gente tem que analisar cada indivíduo com as suas especificações, porque nenhuma criança é igual, e mesmo que ela tenha um distúrbio, ou que ela tenha uma síndrome, ou que ela tenha um espectro, vai ter suas particularidades. Então, vamos falar de maneira geral. Eu queria que tu me dissesse quais são os óleos que são contraindicados, assim, que a criança não deve usar. Existe algum? Tem algum óleo que ela não deve usar, que os pais não devem usar com seus filhos? Crianças pequenas, até 2 aninhos de idade, a gente deve evitar os óleos muito ricos em 1,8-cineol, né? Então, a gente tem que evitar o alecrim. O peppermint, ele é rico em cânfora. Então, às vezes, o mentol, mentona. Então, são óleos que o sistema respiratório da criança ainda não está preparado, ainda não está totalmente formado. Criança, mais ou menos... Eu tô falando assim, de um bebezinho até 2 anos de idade, a gente vai evitar usar... aí que tu falou, né? O peppermint, mentol, mentona, óleos que são ricos em fenóis, né? Principalmente 1,8-cineol, que são óleos mais canforados. Mas, por exemplo, a gente pode trabalhar a parte respiratória dessas crianças colocando no difusor a lavanda, o limão, eucalipto. O eucalipto radiata, que é o que a gente tem, ele é seguro para ser usado em criança, mesmo em crianças mais novas. Então, ótimo, ele a gente pode usar no difusor, né? A gente não vai tomar, mas ele a gente pode usar no difusor. Crianças também, a gente vai falar um pouquinho dessa questão da ingestão, que eu posso ingerir óleos essenciais, então eu não posso ingerir, né? De regra, a gente fala que a ingestão, ela é a partir, vamos dizer, de 4 aninhos, e mesmo assim pontual, André. A criança não precisa ingerir óleos essenciais. Ela tem um benefício enorme usando aromaticamente e topicamente. Existem algumas situações, por exemplo, uma infecção intestinal, uma infecção de urina, alguma resposta que você precisa sistêmica. Aí você pode fazer um mel aromático, por exemplo, para uma resposta mais rápida. O que os óleos essenciais vão fazer? Aumentar a resposta imune. E aí, se a criança já está começando com uma inflamação, uma infecção na garganta, eu posso estar usando, por exemplo, um mel aromático. Isso se ela tiver mais de 20 quilos, tá, André? Porque a gente fala de 1 gota para 20 quilos de peso, isso de maneira pontual, não é uma coisa que você usa diariamente. Então, assim, crianças muito novinhas, a gente vai evitar esses óleos mais quentes, né? Então, vamos falar assim, a gente pode classificar a idade infantil, às vezes até 3 aninhos de idade, depois de 3 a 6, e depois de 6 a 12 anos, vamos dizer, com 12 anos, eu já começo a encarar a forma de uso parecida com do adulto. Mas antes disso, eu vou usar a diluição para cada idade, tá? Gente, quem quiser utilizar óleo essencial com segurança, principalmente você procura uma orientação comigo, com a Duda, tá? A gente tá sempre disponível para ajudar. Eu falo que assim, André... ela tá falando de maneira geral, tá? De maneira geral. Hoje, o que a gente faz é capacitar as pessoas que trabalham com a gente, né? Então, assim, a gente está sempre dando treinamento, sobre óleo essencial. dando aulas, né?
e realmente capacitando os consultores. Então, e realmente, assim, não use por conta própria, não compre um óleo essencial, e também, dependendo da marca, tem que saber a procedência, tem que saber como que aquele óleo é preparado. A gente tem que tomar cuidado, porque tem algumas marcas que usam alguns diluentes, colocam alguns produtos para adulterar o óleo. E se a gente está falando de criança, a gente pele de criança é muito mais sensível. Em relação a sono e pesadelo, né? Distúrbio do sono em crianças, né? O que é que a gente pode estar utilizando, assim? Tá. Realmente a gente tem que entender o contexto que aquela criança está vivendo, né? Existe uma idade que realmente as crianças ficam mais agitadas, tem esse pesadelo. O que a gente tem que pensar? Associar um óleo para ajudar a acalmar, ajudar a induzir ao sono. Então, assim, eu gosto às vezes de associar a lavanda, é um óleo bem coringa, ou a camomila. Mas aí, quais óleos que são interessantes para pesadelos e terror noturno? Que é essa idade de 4, 3 aninhos, até vamos pôr de 3 a 6 anos, varia muito da criança, tá? Então, por exemplo, o Juniper Berry, que é a baga de zimbro, ele é um óleo que dá clareza mental, ele ajuda a limpar esses sonhos, às vezes, que estão mais agitados. Outro óleo que é interessante, principalmente com aquela fase que você está separando do filho, deixando o filho começar a dormir sozinho, para evitar que o filho fique muito na sua cama ou indo muito para o quarto dos pais. A manjerona é um óleo que trabalha muito essa questão de dar segurança, de dar confiança para a criança. Outro óleo que trabalha muito o acolhimento. Então, é um óleo que, por exemplo, particularmente o Cauã adorava usar no difusor. Eu fazia muito para ele. Lavanda, laranja e lang-lang. O ylang-ylang é um óleo que acolhe, que abraça a criança. Ela vai se sentir mais segura, como se fosse aquele colinho de mãe, né? Como a gente está falando de criança, começa testando uma sinergia mais simples, né? Por exemplo, tem uma sinergia que eu gosto muito. O Calmer, ele tem lavanda, ylang-ylang e camomila, né? Então, quer dizer, é uma sinergia um pouco mais complexa do que você usar somente a lavanda, mas aí tem uma combinação de óleos que chama Calmer, tá? Que já vai estar ajudando um pouco mais aquela criança que talvez não se adaptou com a lavanda. Um outro óleo muito seguro para a gente usar em criança, sabe qual que é, André? O Petit Gram. O Petit Gram é a folha da laranjeira, né? Então, ele é um óleo que aromaticamente ele é mais herbal. Talvez, às vezes, a pessoa que não gosta tanto do aroma da lavanda, por ser um aroma floral, pode usar o Petit Gram. Ele é seguro para criança também. O Petit Gram, ele tem linalol e acetatinalina. São duas substâncias que são presentes na lavanda. Então, ele é muito compatível com a lavanda. E aí, é seguro também para a gente estar usando em criança. A gente, quando aparece alguém para cuidar da criança, eu falo, primeiro a gente tem que cuidar dos pais. Não adianta a gente querer cuidar das crianças sem cuidar dos pais. Não adianta. Perfeito. Então, a aromaterapia é uma aromaterapia para a família. É um cuidado com a família. Aí o próximo que eu coloquei exatamente está ligado ao sono, que é a ansiedade, que tu acabou de falar. Seria mais ou menos o mesmo protocolo, assim, lavanda? Sim, outro óleo muito bom para criança também, principalmente tem aquela criança que é muito ansiosa, né? Tipo, vai para alguma apresentação no colégio, sei lá, jogo de futebol, né? Fica com aquela ansiedade. Aí você pode usar a bergamota também, tá? Bergamota. Lembrando que esses óleos cítricos, a gente só tem que tomar cuidado porque eles são fotossensíveis. Então, eles podem trazer uma sensibilidade para a pele na exposição ao sol. E a gente tem que lembrar que criança brinca no sol, joga bola, está no parquinho o tempo todo. Então, se você for usar algum óleo cítrico na criança, dê preferência de usar na sola dos pés, ou à noite nas coxinhas, na barriguinha, mas durante o dia tomar cuidado com a exposição ao sol, senão vai queimar a pele, né? Mas, por exemplo, a criança que tem, às vezes, uma timidez ou dificuldade para falar, a lavanda passando aqui, ó, ela ajuda a verbalizar. Outro óleo muito interessante para crianças que são tímidas é o óleo de eucalipto, tá? O eucalipto, ele traz como se fosse aquele empurrão, de você deixar a criança socializar, deixar a criança a se descobrir, a verbalizar o que ela precisa falar. Então, é um óleo também que eu gosto muito de usar para criança que às vezes é muito tímida, muito fechadinha, né? E vamos falar aqui de acidente, né? Se acontecer algum acidente, por exemplo, a mãe está usando óleo essencial, a criancinha passou no rosto, ou nós mesmos estamos respirando peppermint, encostei no olho. O que a gente tem que fazer? Não lavar com água e sabão, tá? Mas sim passar algum óleo vegetal. Pega o óleo de coco, pega o azeite, passa no local, vem com papel toalha e tira aquele excesso. Então, se aconteceu algum acidente, não vamos lavar. A água, ela espalha o óleo essencial. Se a gente coloca no banho, então é pior, porque a gente abre os poros, o vapor e a água quente aumenta a absorção. Tem gente que fala assim, eu tô com um nenenzinho novinho, eu posso colocar o óleo na banheira? Depende do óleo. Porque esse óleo ele vai espalhar, ele vai, às vezes, grudar na banheira. Então, eu sou mais adepta à massagem, tá, André? Eu gosto mais de usar massagem. A não ser que você queira fazer como se fosse uma sauninha, entre aspas, colocar um pouquinho do eucalipto, da melaleuca, no chuveiro da criança, você coloca na parede, na hora que ela for tomar o banho, aquele vaporzinho vai ajudar como se fosse uma nebulização. Ok, tá? Mas eu não sou muito adepta a colocar o óleo diretamente na banheira, porque a criança pode encostar na mão e o óleo vai... Dependendo do óleo, né?
Isso. Aí, em relação à alimentação, tem algum óleo que pode ajudar nessa questão digestiva, ou então de melhorar a questão porque tem crianças que dá um trabalho danado para comer, né? E outras não. Enfim, Então, em olha relação que à alimentação. interessante. Principalmente Olha que você que é interessante. nutricionista pode falar bem disso, né? Claro. Primeira coisa, que é uma dúvida que todo mundo tem, tá? Óleo essencial não tem vitamina, tá, gente? Nem os cítricos. Mas eles têm o D-limoneno, que é uma substância que só existe na casca do limão, que ela aumenta a absorção da vitamina C e de vitaminas de maneira geral. Então, assim, o óleo essencial em si não tem vitamina C, mas ele aumenta a absorção das vitaminas. Então, eles vão ajudar muito na alimentação. Algumas crianças que têm dificuldade para se alimentar, um óleo que estimula o apetite é a laranja doce, tá? É o wild orange. E para aquela criança, às vezes, uma criança que não é tão pequenininha, Mas pegar aí usa topicamente, antes do almoço? Você pode colocar aromaticamente no difusor. Você Aí pode diluir. Seria antes das alimentações? Como é que Antes da alimentação. Pode diluir no óleo de coco, passar na barriguinha da criança, tá? Isso ajuda também a estimular o apetite. Na própria barriga, né? Na própria barriguinha. E se essa criança tem mais de 4 aninhos, não tem problema você colocar uma gotinha no suco. Bate um suco de cenoura com beterraba, um suco mais nutritivo. Você colocar uma gotinha de um óleo cítrico, de limão, de laranja, você vai aumentar a absorção dessas vitaminas. Então, gente, é seguro. O óleo da Doterra, você pode colocar uma gotinha para a criança, sim, tá? Aí a gente está falando de uma criança aí, a partir de 3 aninhos, não tem problema você colocar num copinho de suco uma gotinha de óleo cítrico, tá bom? Uma outra dica também, aí, por exemplo, eu tenho algumas crianças que também, que estão muito ansiosas, que é muito formiguinha, adora doce. Como eu diminuo essa vontade de doce na criança? Grapefruit. O grapefruit já diminui a compulsão, ele diminui a vontade de doce. Da mesma forma, aromaticamente no difusor, passando na barriguinha da criança para diminuir um pouco da vontade de doce, tá? A próxima coisa é em relação à respiração e alergia. Olha que legal, André. Existem 2 tipos de alergia, né? Tem a alergia respiratória, que muita criança tem, e tem a alergia às dermatites também, né? Dermatite de contato, às vezes a criança arranha em algum lugar, dá aquela coceirinha. Então, a gente pode falar dessas 2 alergias que são muito procuradas, né? A parte respiratória, a criança, depois dos 4 aninhos de idade, a gente pode usar com toda a segurança. Eu falo, com 3 aninhos de idade você já pode usar, tá? O Brief, que é uma combinação de óleos que vai ter eucalipto, raventara, melaleuca, limão, que é super seguro, a gente pode estar usando em criança. Se a gente pegar... é uma mistura também da própria É um blend, isso. Agora, se, por exemplo, se a gente for pegar uma criança menor de 3 aninhos, pronto. E aí, como o Brief ele tem peppermint na composição, eu falei com vocês que alguns óleos a gente evita, sabe o que você pode usar? Você pode fazer no difusor, colocar melaleuca, limão, lavanda e copaíba. E aí, essa combinação de óleos vai trabalhar tanto o sistema respiratório de uma criancinha menor, quanto também da imunidade. Então, é super seguro, pode usar. E fazer a diluição e passar topicamente no peito, na solinha dos pés, né? Agora, a parte de dermatite tópica, alguns óleos que são, vamos dizer, que tem uma ação anti-histamínica, a lavanda, o gerânio, tá? O gerânio é um óleo bem interessante para algumas dermatites, algumas coceiras. Ele também ajuda a espantar insetos. Outro óleo que tem uma ação histamínica maravilhosa é a camomila. Então, picada de melaleuca, não? A melaleuca, ela não tem uma ação anti-histamínica, ela vai ter uma ação antifúngica e antibactericida. Então, para algum fungo, para alguma micose, para arranhão, para cicatrizar, ela é ótima. A criança ralou o joelhinho... dermatite, aquela dermatite tópica que tu tá falando, depende da dermatite, tá, André? Aquela de contato. Então, olha que interessante. A melaleuca, ela resseca muito a pele. Então, dependendo da dermatite, eu preciso muito mais de uma hidratação local do que se for uma dermatite que já tem algum fungo, aí a gente usa melaleuca com lavanda. Eu nunca uso em criança melaleuca pura, tá? Até em machucado, em arranhão. Mas vamos supor, o gerânio e a camomila são óleos que ajudam não só na eczema, é aquele púrido, é aquela coceira que dá um púridozinho. Então, às vezes, a criança, por exemplo, você pode usar a melaleuca com lavanda para uma trocagem de fralda, quando você vê que a criança está muito assada. Agora, se tiver com uma micose, com um fungo, com alguma questão, por exemplo, um machucado, que você viu que já teve já sangrando, um ferimento, e pode ter uma infecção, aí você coloca a melaleuca. Ou e também copaíba. Com outro óleo, né? A copaíba também tem essa ação para trabalhar a infecção do local. Então, a copaíba também é bem segura, é bem interessante estar usando. E na questão de febre, né? Que toda criança, em determinado momento, tem uma febre, né? Então, assim,
O que é que a gente pode fazer como pai, como mãe, auxiliando com óleo essencial? Olha só, a gente pode usar alguns óleos que têm ação antitérmicas, tá? Então, talvez eu evito de usar o antitérmico. Se eu conseguir controlar aquela febre... É a nossa primeira defesa, né? Antes de utilizar o medicamento. Se você conseguir controlar a febre, baixar a temperatura corporal com os óleos essenciais, você evita usar o antitérmico. Então, por exemplo, a lavanda tem ação antitérmica. O eucalipto radiata, esse eucalipto da Doterra, você pode usar também uma combinação, uma criança menorzinha, lavanda com eucalipto, ou uma criança a partir dos 4 aninhos, ou 3 aninhos, lavanda com peppermint. O peppermint, ele resfria a temperatura corporal. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para essa febre não aumentar tanto. Então, tem que usar alguns óleos para sistema imunológico. Aí, se for uma criança com menos de 3 aninhos, a gente vai usar o Stronger, né? Que é um blend também, uma sinergia. O Stronger, eu gosto muito de usar em crianças muito novinhas, porque ele tem cedro, a liceia cubeia, ele tem o olíbano e a rosa, tá? Então, o Stronger, ele é bem interessante para a gente usar em crianças menores. Com 3 aninhos de idade, a gente já pode estar usando o Vanguard, né? O Vanguard, a copaíba, o frankincense, melaleuca, que são óleos que vão ter ações antivirais, antimicrobianas, antibactericidas. Então, se eu não sei se aquela febre é uma infecção de garganta, uma infecção intestinal, eu vou estar usando algum óleo para dar suporte imunológico e associar a lavanda ou o eucalipto, ou dependendo da idade da criança, o peppermint, para me estar diminuindo a temperatura corporal dessa criança. E uma coisa que a gente não falou, que é extremamente importante, que é da parte digestiva, que você até me fez uma pergunta, eu ainda não respondi, sim. Como a gente cuida do sistema digestivo da criança, tá? Tiver com a diarreia, né, com uma cólica, alguma coisa assim, né? A gente falou só da parte alimentação, não foi para estimular. Cólica de bebês, a gente pode usar lavanda e camomila, é maravilhoso para cólica. Agora, criança um pouquinho maior, a gente já pode começar a usar o Zengeste, que é um blend, o Digest-Z, que é um blend digestivo. Ele tem na composição dele gengibre, cardamomo, ele tem funcho, que é a erva doce, gengibre, hortelã, cominho, coentro, funcho. Então, ele é uma combinação de óleos. Agora, tem um óleo que eu gosto muito de usar em criança, que é extremamente seguro, é o cardamomo. Ele, além de ajudar na parte digestiva para a criança, ele é expectorante, é um ótimo expectorante para a criança que está com muito buco, né? O petit gras também, tá? Ele é expectorante, então para essa parte assim de tosse, acalmar a tosse, é bem seguro também. E para a parte assim de concentração, estudos, déficit de atenção, né? Quais os óleos que a gente vai estar usando e como está usando? Tá. Se for simplesmente uma criança que está com dificuldade de concentração e raciocínio, a gente pode colocar tanto no difusor, quanto mesmo fazer uma diluição, passar nas têmporas, passar às vezes na nuca da criança, tá? O limão é um óleo que dá clareza mental. O alecrim e o peppermint, eles dão ajuda na concentração, ajuda no foco, ajuda a dispersar. Tipo a criança que às vezes está meio sonolenta, com preguiça de fazer para casa, começa a deitar em cima do para casa, você vê que ela está precisando dar uma ligada, acordar. Então, esses óleos, eles trabalham muito essa energia, essa vitalidade. E aí você coloca um óleo para dar aterramento. Aquela criança que fica voando, fica com a cabeça lá na lua, né? A gente trazendo algum óleo de raiz, tipo um cedro, o vetiver, né? São óleos que dão aterramento. Um blend, que eu não falei dele, mas assim, eu acho ele incrível para todas as idades, tá, André? Chama-se Balance. O Balance, ele vai ter a camomila, que a gente falou tanto, e a camomila por si é um óleo um pouco mais caro, então talvez você queira comprar um blend, uma sinergia que tem um óleo, um preço interessante. O Balance, ele é tão bacana porque ele tem camomila, ele tem o frankincense, que é um óleo também que tem um valor agregado. Ele tem o ruúd, que é uma madeira, que também ajuda muito na concentração, no raciocínio. Então, o Balance a gente pode usar desde uma dermatite, uma criança que tem aquele púrido, aquela coceirinha, uma assadura. Pode ser usado como pós-barba em homem, pode ser usado para acalmar a pele em mulher. E emocionalmente, ele trabalha toda a família, desde os pais, né, até as crianças. Então, o Balance, ele é maravilhoso, viu, André? É um óleo que a gente não pode ficar sem. Eu acredito que a gente conseguiu, pelo menos, responder as principais questionamentos dos pais, né? E quem tiver dúvida, eu até coloquei hoje no meu Instagram um pouquinho a respeito do Kit Kids, tá, gente? Então, assim, na verdade, são algumas combinações que a Doterra já fez para as mães usarem de maneira segura, já vem pronto. Ele já vem, assim, em formatozinho de rolon, olha que bonitinho. A criança já pode usar intuitivamente, porque ele vem como se fosse um códigozinho, se ela vai passar no corpo, se ela vai passar no coração, se ela vai passar na cabecinha. Já está seguro, são óleos que a gente pode estar usando para imunidade, a gente usa o Stronger, para essa parte de raciocínio, concentração, equilíbrio emocional, eu gosto muito de associar o Thinker com o Study, para dores musculares, dor do crescimento, batida, pancada, né?
ou mesmo uma tensão muscular. Às vezes as crianças praticam esporte. O Study e o Tinker são esses dois aqui, que eu deixo aqui pertinho, que a gente faz para casa com ele, a gente usa, tá? O Calmer é aquela combinação que eu falei com você, que tem a camomila, a lavanda, o ylang-ylang, que é um óleo que acalma, que relaxa, ajuda a ter bons sonhos. Então, por isso que eu acho tão importante a gente usar óleos essenciais nos nossos filhos. Fantástico. Agora você finalizou com chave de ouro, né?